Uma vez participar desse seminário da Associação Comercial, eu sei que vocês já tiveram uma dosagem de estatísticas muito grandes. Eu vou procurar amenizar um pouco as minhas, mas ainda agora eu estava atendendo um jornalista e ele perguntou como é que está a economia, o varejo, agora para o segundo semestre. Eu disse, tá bem, está crescendo, vai continuar crescendo. Ah, então está tudo bem. O economista nunca pode dizer está tudo bem. E eu me lembrei, numa das viagens aos Estados Unidos, eu achei um livrinho numa banca lá da livraria que chama Economistas Podem Fazer Mal à Saúde. E eu logo me interessei para ver qual é a nossa culpa. E o interessante do livro é, logo no começo, uma psicóloga conversando com um economista, ela diz, eu não sei como os economistas conseguem, de duas boas notícias, transformar numa má notícia. E quais eram as duas boas notícias da época? A economia está crescendo, as vendas crescendo muito e o emprego crescendo muito. E aí vem o economista e diz, isso vai gerar inflação, temos que brecar a economia. Então, dá muita confusão na cabeça das pessoas, por que tem que ser assim? E se nós olharmos agora, a economia está crescendo bem, o varejo crescendo bastante, e vem o Banco Central e começa a aumentar os juros. Então, é o cenário que nós vamos ver agora. O que fez a economia crescer tanto 2006 a 2008, especialmente o varejo, que teve um desempenho fantástico? Era o crédito abundante, as taxas de juros que caíram, elas agora começaram a subir, mas ainda estão bem mais abaixo do que anteriormente. Os prazos de financiamento, que são extremamente relevantes, são mais relevantes no geral do que a própria taxa de juros. O emprego, que estava crescendo o emprego, crescendo a renda, a massa salarial, a importação, que baixou o preço de produtos. Então, tudo isso era um cenário até a crise de 2008. Veio a crise, interrompeu algum desses fatores, não? Como o caso do crédito, que deu uma balançada, não tanto para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, principalmente porque as grandes empresas que estão dinheiro lá fora na Bolsa passaram a disputar o mercado interno, como a Petrobras. Então, o crédito para as empresas menores escasseou. Os bancos ficaram muito mais seletivos, a aversão ao risco cresceu, como é normal em períodos de incerteza. Os bancos pequenos não tinham como operar, porque não conseguiam captar. Então, isso interrompeu aquela situação extremamente brilhante que nós vínhamos atravessando. Se nós olharmos aí a coluna do crédito, pessoa jurídica e pessoa física, não foi tanto a queda no caso da pessoa jurídica, mas o que mais impactou para as empresas menores foi a concorrência das grandes. Quando a gente via a Caixa Econômica Federal emprestar 2 bi à Petrobras, seguramente aquilo era retirado da oferta de crédito para as empresas menores. Gradativamente, nós fomos superando os problemas do crédito, especialmente para a pessoa física, já retomou praticamente aos níveis anteriores à crise. As taxas de juros continuaram menores e ainda estão bem mais baixas que no passado mais distante. E, no caso das pessoas físicas, nós estamos observando que está havendo uma grande expansão do crédito, mas que grande parte dessa expansão está direcionada para linhas de crédito com garantias. Se vocês olharem esse gráfico, isso é o gráfico de veículos, mas podem ver que os prazos já retornaram e até superaram os prazos anteriores, os prazos de financiamento. O prazo de financiamento tem um impacto muito grande no valor da prestação. E é o fator determinante para compra, principalmente das classes C, D e D, é o valor da prestação. Não é taxa de juros embutida, não é tanto o preço do produto,
mas o valor da prestação, e os prazos voltaram já praticamente aos níveis anteriores, em alguns casos, como o de veículos, até superando. Então, com isto, o mercado, especialmente de veículos, apresentou aquela recuperação. Como eu disse, parte da expansão do crédito está direcionada mais para créditos com garantias. Vocês podem ver que o veículos, que tem a garantia do próprio veículo, responde 46%, o consignado vem aumentando a sua participação no total, 28,6%, e o imobiliário, que ainda é pouco significante, mas é onde mais vai crescer a oferta de crédito e mais vai crescer a concessão de crédito, porque é um segmento que está experimentando um grande desenvolvimento. Também para a pessoa jurídica, o crédito já voltou, se você olhar as estatísticas, já voltou aos níveis anteriores. Mas, quando a gente decompõe um pouco, a gente vê que para as empresas menores ainda não está normalizado. E não só porque a demanda das grandes continua forte, mas também porque houve um aumento da inadimplência das empresas menores durante a crise por falta de capital de giro, e isso aumentou o risco, aumentou a inadimplência nessa faixa. Então, a concessão do crédito à pessoa jurídica continua crescendo, mas se vocês pegarem os empréstimos de mais baixo valor, vocês vão verificar que estão quase que estáveis. O que está crescendo são os empréstimos de maior valor, portanto, para as empresas maiores. Agora, apesar da crise, o Loyola comentou, o Ulisses deve ter mostrado, que a economia continuou crescendo, principalmente o comércio continuou crescendo. Por quê? Porque uma parte do comércio não depende do crédito, depende mais da renda. E a renda continuou crescendo, mesmo durante o auge da crise, a massa salarial continuou crescendo e em 2009 cresceu 3,2%, em parte pelas políticas de transferência de rendas, e pelos aumentos do salário mínimo acima da inflação, fez com que o crescimento da renda das classes de renda mais baixa fosse superior ao das demais classes, e também o próprio mercado de emprego contribuiu para isso. O desemprego foi mais agudo no setor industrial, que é onde paga os salários mais altos. E foi menos intenso e rapidamente superado no setor serviços, que é onde os salários são mais baixos. Então, nessa faixa da renda D e E é que nós tivemos o maior crescimento. Isso permitiu um crescimento das vendas daqueles bens que não dependem do crédito, apesar da crise. O emprego que já se recuperou, nós já estamos com saldo positivo do emprego, e agora os dados dos últimos 2, 3 meses da CAGED já têm mostrado recuperação também do emprego na indústria, o que contribui para aumentar o salário médio do mercado de trabalho, porque é o setor onde você tem os salários mais altos.